Olá, bom dia. A data 21 de março, que este ano caiu na última quinta-feira, foi escolhida como Dia Internacional da Síndrome de Down. Para muitos, esta data passou em branco, outros nem souberam. Mas, ao comemorar o Dia Internacional da Síndrome de Down, o 21 de março teve como objetivo atrair a atenção das pessoas para a luta por direitos iguais, bem-estar e inclusão daqueles que nasceram com a síndrome. Não se trata de uma doença e a síndrome não impede de maneira nenhuma que o indivíduo tenha uma vida social normal. Por lei, a criança com síndrome de Down tem que ser matriculada em escola regular, junto com todas as outras crianças. De acordo com dados do IBGE, no Brasil existem aproximadamente 300 mil pessoas com síndrome de Down. Você conhece alguém? No programa de hoje vamos falar da inclusão de pessoas com deficiência. Qual a sua opinião? Ou você é daqueles que se deixa levar pelo desconhecimento da síndrome, disseminando assim um preconceito comum e enraizado em nossa cultura? As nossas convidadas, Helena Ribeiro, ela é psicóloga, e Sani Gomes, ela é chefe da Unidade de Educação Inclusiva da Secretaria de Educação e Esportes do Estado. As deficiências mais comuns são física, auditiva, visual, surdo-cegueira, síndrome de Williams e de Rett. Olha, muito obrigada, meninas, por terem aceito nosso convite e por estarem aqui nesta manhã de sábado. E eu quero começar a colocar o seguinte, uma data para comemorar, uma data para falar sobre síndrome de Down. E isso tem o seu lado positivo, mas também tem o seu lado negativo? Helena? Olha, é uma alegria a gente estar aqui podendo disseminar ideias positivas a respeito da síndrome de Down. Temos muito a comemorar. A evolução nos últimos 30 anos foi muito grande, mas a luta não pode parar. Nós buscamos outros espaços, espaços nas escolas, espaços no trabalho e espaço na sociedade e na convivência com as outras pessoas. Porque as pessoas com síndrome de Down, elas são capazes de uma convivência harmônica e até elas ensinam às outras pessoas o que é solidariedade, o que é afeto e o quanto elas podem empreender na vida. Hoje nós temos cerca de 70 pessoas que saíram das faculdades ou já conseguiram ingressar com síndrome de Down. Não é? Tem pessoas que saíram e estão no mercado de trabalho e trabalhando muito bem. Há uma pesquisa que mostra que a pessoa com síndrome de Down melhora o clima organizacional da empresa. Sani, que tipo de trabalho a Secretaria de Educação do Estado desenvolve com as nossas crianças voltadas para as crianças que têm alguma deficiência? Porque a gente sempre fala assim, né? Você tem que começar de pequeno, porque o adulto já é altamente preconceituoso, né? Então, o que é feito nas escolas? Bom dia, eu agradeço a oportunidade, um prazer estar aqui. Enfim, enquanto Secretaria de Educação, a nossa política é uma política, sim, de inclusão. A gente entende e a gente vai nessa linha de raciocínio que um aluno com deficiência, seja qual a especificidade, o programa que a gente está dando um enfoque na própria síndrome, ele tem que, sim, estar matriculado numa sala regular. Claro, ofertando, né, os amparados necessários de intervenções pedagógicas adequadas diante da especificidade dele. O nosso governo, né, a política de educação do Estado é sim, é uma política inclusiva, né? Inclusive a gente dá suporte às nossas escolas do próprio Estado, mas a gente também está em programas que nós temos, dando apoio, né, aos municípios. Falo com muita satisfação, acho que tem sim muito a comemorar, a gente, inclusive fizemos até um recorte de algumas pessoas, antes eu e a Helena, que hoje são pessoas de referências. É um segmento que já se fala por si só, mas a gente precisa sim chamar a atenção e dizer que não é porque eu tenho uma determinada especificidade que a gente intitula de deficiência que me dá impedimento de frequentar ou estar matriculado. Nossas escolas hoje do Estado não contemplam mais nenhuma sala, né, com matrícula em salas especiais. Todas as nossas... Essa história de você ter... Me desculpe te interromper. Não, à vontade. Mas, por exemplo, assim, você tem... eu tenho um filho com
o problema auditivo, ou qualquer outra dificuldade para andar, para se locomover, ou até mesmo síndrome de Down, ou tantas outras que existem, ele tem que estar numa sala de aula só com crianças que têm o mesmo tipo de deficiência que ele tem. Ele não pode ficar numa sala, tem que ficar uma coisa separada. Isso acabou, não existe mais. Eu posso falar pelo estado de Pernambuco e com muito orgulho. Eu acho que isso é uma das coisas que deixa a gente estar satisfeita no trabalho que a gente faz, é que Pernambuco ele é um estado inclusivo. Hoje não há mais nenhuma matrícula em salas especiais, independente de qualquer que seja a deficiência. Então isso é um marco, um registro muito, muito, muito significativo. Claro, né, pedagogicamente falando, a gente sabe das necessidades e das intervenções específicas. Né? Com isso, nós ofertamos atendimento educacional especializado, AEE, que é necessário, né? Ofertamos todos os suportes. Por exemplo, você citou a pessoa surda, né? Então, nossas escolas, elas têm o aluno intérprete, né? Ela tem um aluno surdo, tem um professor intérprete, né? Se for uma pessoa cega, nós vamos dar todo o suporte, todo o amparo às pessoas, né, além do professor, o professor regular, ele vai ter um assistente que vai estar dando essa assistência à pessoa deficiente. Eu não quero falar a palavra assistência porque, de fato, ele é professor, né? E eu acho que é um mérito. É o professor do atendimento educacional especializado. Então, seriam 2 professores em sala de aula? Não fica dentro da sala de aula, porque a gente entende, sim, que o aluno incluso é um aluno do professor, certo? Salvo, obviamente, algumas especificidades. A gente sabe que tem alguns alunos, algum tipo de deficiência que tem a dificuldade, e aí, tem essa dificuldade, ele vai ter, sim, um profissional auxiliar, né? Mas o atendimento educacional especializado, geralmente, ele acontece no contraturno, embora o profissional esteja ofertado na escola o tempo que é disponível para algumas intervenções, ele não é exclusivamente só do aluno, ele também ajuda o professor da sala regular nas estratégias de planejamento, né? Adequações das provas, ajuda em atividades extra-classe, ou seja, ele é um profissional, assim como o intérprete. O intérprete da língua brasileira de sinais, da Libras, ele é um professor intérprete, professor instrutor. Então, nós fazemos parte do quadro do Magistério da Educação Especial. Um registro que eu queria fazer. No país inteiro, aumentou muito o número de eventos comemorativos ao Dia Internacional da Síndrome de Down. E isso mostra o quê? Que as famílias estão indo para a rua, estão mostrando a cara dos seus filhos, e isso representa também a aceitação da síndrome. Não é? A gente teve eventos aqui durante toda a semana e vão se estender pela próxima. A gente trouxe aqui na Faculdade de Ciências Humanas de Olinda, FASO, um rapaz com 31 anos com síndrome de Down, Vinícius Estreda, que é do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul. E ele viajou sozinho para cá, mostrando o empoderamento dele e a autonomia. E isso dá uma esperança muito grande àqueles pais de crianças pequenas. O meu filho no futuro pode ser assim. Então, esses eventos têm também essa finalidade. Helena pontuou uma coisa bem importante. Construir inclusão é um trabalho coletivo. E ela inicia na família. Né? Se não tiver essa parceria entre educação e família, a gente não consegue consolidar de fato uma ação. Eu digo que ela inicia na família e ela é efetiva na escola, e da escola a gente abre para o mundo. Então, eu acho que é uma parceria. Né? A gente pensar em várias cidades, em várias instâncias, em várias federações, que está tendo um registro no dia 21, realmente, eu acho que é uma atenção de que a gente está saindo das lacunas das casas e a gente está assim, está se expondo, a gente está na rua. Né? E eu acho que é uma parceria muito importante entre família e escola. O que não pode deixar ficar é somente na semana que marcou. Sim. Né? É algo que ainda caminha. Você, Helena, colocou no início que tem muito que comemorar, mas existem ainda algumas lacunas abertas, existem ainda alguns desafios quando a gente fala. É muito comum a gente dizer assim, bichinho, né? É um anjinho, você é mãe de um menino com Down, você foi escolhida por Deus para você receber um anjinho. Não, eu sou mãe, é um acidente genético,
não é? Eu tenho um filho tão importante para mim quanto os outros. E a gente tem que caminhar junto. Essa parceria com a escola, com o trabalho, são fundamentais, não é? Porque os maiores especialistas nos nossos filhos somos nós, pais e mães. Então, a gente tem que acompanhar, tem que estar com eles, mas são filhos, são estudantes, são trabalhadores como qualquer pessoa. A gente tem que cobrar deles, a gente tem primeiro que dar oportunidade, depois a gente cobrar e acompanhar. A família é o primeiro grande passo. Sim. Né, do apoio do que Sim. fazer, não tentar, não, ele como se tivesse feito com um defeito de fábrica, né? Não, tá, não pode, não vai para a escola, não vai, fica em casa, a gente vai criar assim. Não, não é assim que os pais têm que pensar. Pois é, o primeiro momento, quando a gente recebe um filho com síndrome de Down, normalmente as notícias são as mais desastrosas possíveis, né? Seu filho não vai andar, não vai falar, vai viver até os 7 anos. Então, isso é um impacto muito grande. É tanto que nós temos, assim, a disponibilidade, várias mães, de quando chega um filho que a gente recebe o chamado, a gente vai lá mostrar que a realidade é outra, não é? Que tem muito o que fazer. Mas ele tem que ser tratado como qualquer criança. Ele tem que ter seus limites. Não é porque ele tem síndrome de Down que ele vai fazer o que quer, né? Tão engraçadinho, aquela criancinha que vai dar uma tapa no seu rosto. Não, ele vai ser repreendido, porque é estruturante esse limite, não é? E ele pode fazer tudo. Ele acaba de comer, tira o prato da mesa, lava seu prato, ele faz o próprio lanche, não é? Então, a gente tem que mostrar para ele que a gente confia e que ele é capaz. Ele é capaz. O interior do Estado, que tipo de trabalho? A gente fala em Secretaria de Saúde do Estado, mas às vezes a gente está pensando, por exemplo, assim, em algumas pessoas que têm seus filhos, alguns casais que têm filhos com síndrome de Down, mas estão tão longe do grande centro. Eu, quanto à Secretaria de Educação, né, na política de educação inclusiva, a gente fica bem confortável, óbvio, né? A oportunidade de estarmos perto de uma região metropolitana, a gente tem muito mais acesso, né? Pensando assim, de uma forma bem tranquila. Se aqui é difícil, mais longe torna-se mais difícil. Mas o mesmo serviço que é ofertado às escolas da rede metropolitana, né? O Grande Recife, ela é estendida para o estado como um todo. Uma coisa importante, eu acho que é o alicerce da nossa parceria, é oportunidade. O que a gente precisa saber e que a gente precisa reforçar é que a oportunidade precisa existir e uma vez ofertada a oportunidade, nós temos direitos e deveres. E é aí que a gente constrói efetivamente uma política de inclusão. O aluno ele precisa ter, a criança com síndrome de Down, ela tem que ter oportunidade sim, ela tem direito sim de estar dentro de uma escola inclusa. E a partir daí, a gente vai ofertar as possibilidades dela se construir. Só quero ressaltar, a gente fala de síndrome de Down por conta do dia, da última quinta-feira. Sim. Mas a gente fala de qualquer deficiência, sim, né? Seja ela qual for. É um direito que a criança tem a sua responsabilidade, né? Direitos e responsabilidade, direitos e deveres. Os pais têm direitos e deveres, a criança tem direitos e deveres, e o governo, seja ele estadual ou municipal, também tem os seus direitos e deveres que tem que cumprir. Muito bem certo? pontuado. Olha, a Constituição Federal prevê a reserva de vagas em cargos e empregos públicos, detalhada na Lei 8.112 de 1990. Proíbe discriminação no mercado de trabalho com relação a cargos, salários e qualquer outro aspecto. Já a Lei 8.213 de 1991 determina que empresas com 100 ou mais funcionários devem ocupar de 2% a 5% dos cargos com pessoas com alguma deficiência. Outros direitos são explicados na Lei 13.146 de 2015, que é o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Então, existem muitas leis aí para a gente se amparar e cobrar das nossas autoridades. O Ponto de Vista volta no próximo bloco. Até já!
A inclusão de pessoas com deficiência. Esse é o tema do Ponto de Vista de hoje. Nossas convidadas são Helena Ribeiro, que ela é psicóloga, e Sani Gomes, ela é chefe da Unidade de Educação Inclusiva da Secretaria de Educação e Esportes do Estado. Pelas redes sociais, nós perguntamos o seguinte: por que existe tanto preconceito com pessoas com deficiência, né? Helena ainda há pouco falou assim, fica coitadinho, é um anjinho, né? Às vezes pega, fica de longe, não cumprimenta. É sempre assim como se parecesse que tivesse uma doença que fosse contaminar. E nós perguntamos o seguinte: por que tem tanta gente assim? Alguns dos nossos internautas responderam o seguinte: porque o preconceito não é no deficiente e sim quem não tem filho deficiente. Resumindo, ainda existe muita gente ignorante neste mundão, ou seja, pessoas com falta de informação. Uma outra internauta respondeu o seguinte: não creio que exista preconceito, mas sim uma pena pela condição inapropriada, que ele falou assim que vale salientar. Uma outra internauta respondeu: é falta de educação. Vocês concordam? Nós escolhemos 3 das respostas, as várias respostas que colocaram nas nossas páginas, né, pela rede social. A falta de informação é um ponto básico, né? Porque as pessoas acham que quem tem deficiência não é capaz. Você citou há pouco a Lei Brasileira da Inclusão, né? Você falou na inserção do mercado de trabalho, mas, por exemplo, as pessoas com deficiência intelectual têm maior dificuldade de encontrar espaços, porque há a determinação de um quantitativo X, mas aí o que é que o empresário mal informado diz? Olha, manda uma pessoa, mas com a deficiência leve. Aí ele prefere um deficiente físico. A gente encontra, por exemplo, em farmácias, deficientes físicos, mas o deficiente intelectual que exige que tenha um acompanhamento, uma supervisão, ele sempre tem as chances mais reduzidas, porque ele vai fazer tudo e vai fazer muito bem feito. Mas é preciso que você, se você chegar num ambiente novo, você vai precisar saber o que é que você tem que fazer, tudo direitinho. E as pessoas, às vezes, não têm essa paciência, não é? Diz assim, olha, abra o computador, faça uma planilha. O que é planilha? Você tem que apresentar o computador, você é acostumado. Olha, uma planilha dessa forma. Se você não sabe, a gente vai ensinar. Pode demorar um mês. Ele, depois que aprender, consolida. Mas até então, se tem que ter essa paciência. Não é? Então, as pessoas não têm essa informação. É comum, por exemplo, você vai numa lanchonete, num restaurante, aí a pessoa chega assim, o garçom diz, o que é que ele quer comer? Pergunte a ele, o que é que você quer comer? Ou então, tão lindo, como é o nome dele? Como é seu nome? Eu digo para o meu filho, porque ele tem síndrome de Down, mas ele fala. Então, você se dirige a ele. Não é? Então, as pessoas precisam ser informadas disso. E eu acho que esse é um papel nosso também, dos pais, de formar essa opinião. Então, a gente pode dizer que a falta de informação é o grande entrave nessa questão. É um dos grandes entraves, sim. Eu acho que a Helena, ela foi muito feliz quando falou isso, e às vezes as pessoas podem até achar que é um discurso romântico. Eu acho que a gente não discrimina por discriminar, né? Eu prefiro achar que é a falta de informação, né? A oferta de informação. Claro que hoje uma família empoderada, né, e a oportunidade do processo de escolarização, né, de forma igualitária como os demais, respeitando a especificidade de cada um, isso faz esse sujeito ficar empoderado e ele vai ficar mais fortalecido de falar por si só. A inclusão do mercado de trabalho é uma consequência, né? Hoje a gente está dando enfoque à síndrome de Down, mas falando a deficiência como um todo, nós temos sim, a gente sabe que eu digo muito que a gente carrega essa herança maldita das pessoas associarem a deficiência como uma pessoa incapaz de, né? Eu sempre faço uma brincadeira, me permita, Eliana. Sim, por favor. Mas uma faca que não corta, ela é chamada de quê? Cega. Não tem função. Né? Só para ilustrar. A gente poderia, tem várias coisas. Então, assim, a gente tem esses rótulos, e esses rótulos eles foram
permaneceram, né, agregados durante muito tempo. Então, desconstruir isso não é algo fácil, mas é algo extremamente possível. E isso é assim, é família, escola, escola, mundo. Eu acho que o fechamento, como qualquer coisa, é assim, é a inserção no mercado de trabalho. Por que é tão difícil a gente ver determinadas especificidades dentro do mercado de trabalho? Né? Porque as pessoas preferem o que aparenta a si menos. Né? É uma deficiência, sim. A questão do usuário da cadeira de roda, porque de fato nós não temos tanto um mundo preparado para receber essas pessoas, a acessibilidade. Né? E aí a gente tem também a dificuldade para a pessoa cega, né? Nós estamos chegando agora com um novo tipo aí, né? Que as crianças com a síndrome congênita do Zika vírus, né? Nós já temos a STORC, que são as crianças, né, acometidas de síndromes raras. Então, se a gente for colar na condição da deficiência, a gente vai se distanciar nas potencialidades e no sucesso daquela pessoa, dela ter o direito, né, de ser pessoa. Na realidade, a gente pode dizer que a nossa sociedade, durante muitos anos, o que ela fez simplesmente foi esconder. Sim. Pegar todas essas crianças, né? Sim. Hoje os adultos com a deficiência, mas pegar todas essas crianças e empurrar para debaixo do tapete. Sim. Para que ninguém visse. Lamentavelmente, sim. E eu tenho um orgulho muito grande, e aí eu acho que a Helena pode validar, que o grande espaço, né, que abriu essa cortina, essa porta, foi a escola. Mesmo que a gente iniciou a política de educação especial das salas especiais, né, depois a gente entrou e nós estamos aqui em aparato próprio, nós temos uma lei brasileira de inclusão, né, e hoje nós estamos falando de inclusão. Né, onde eu me trabalho com o Estado, onde tem um Estado na federação, que hoje não se tem mais, tem salas especiais, né, porque a gente faz o desmame, mas hoje a gente não faz mais matrícula em salas especiais. Sani, me diga uma coisa, e quando a mãe, por exemplo, eu sei que é o Estado, mas quando uma mãe tenta matricular seu filho, seja com síndrome de Down ou com qualquer outra deficiência, mas não consegue, não tem seu filho, não tem aqui, não, porque a gente não tem sala especial, porque isso ocorre. Às vezes ocorre em escolas aqui na região metropolitana que a gente acha, está num grande centro, mas você imagina no interior, numa cidade mais distante. O que essa mãe faz? A quem que ela recorre? Meu filho, ele quer estudar, eu faço questão, ele tem que ir estudar, mas a gente chega na escola e por algum motivo, não tem vaga, não dá, ou então não, precisa de um professor especial, não tem. Ela pode recorrer ao Estado, tem um telefone, o que ela fazer? Qual o conselho para essa mãe que está nos assistindo? Primeiro, não há negativa de matrícula em idade alguma, nem época nenhuma, no decorrer do ano e no decorrer da vida. A escola, ela tem sim que acolher esse aluno com deficiência. As creches já estão orientadas. Nos municípios que não ofertarem o serviço, mas que estiver escola do Estado circunvizinha, o Estado irá acolher sim. A própria LBI, a própria legislação do Estado de Pernambuco, no qual a gente afirma que a nossa política é uma política de inclusão. O que é importante é que a mãe ela saiba que é direito do filho dela estar incluso na sala. Isso não é um favor, tá certo? Mas muitas vezes a mãe sabe, ela repete até, esse é meu direito, mas ela fica sem saber qual o caminho das pedras, a quem recorrer, porque se na escola onde ela foi, disseram para ela, não tem vaga, não dá. E aí, aonde que ela vai? Eu posso falar com o Estado, como né? Estado. Né? Como Estado, ela vai procurar uma escola onde ela tem interesse que aquele aluno estude. Né? E, obviamente, vai dentro da preferência, no bairro dela. Uma vez matriculado, o gestor da escola vai ter ciência da deficiência dele, não exigindo laudo, porque não é obrigatório existir o laudo, porque o professor do atendimento educacional especializado é que vai dizer a necessidade de serviço, obviamente, um trabalho construído em parceria com a família. Né? Uma vez essa mãe matriculado, automaticamente, diante da deficiência que essa criança, ou esse adolescente, ou esse adulto tenha, nós iremos ofertar o serviço. Seja surdo, então ele vai precisar do professor do atendimento, vai precisar também de um intérprete. Seja cego, vai precisar do professor do atendimento, mas vai precisar do recurso de braille ou de ledor. E assim, seja uma pessoa com síndrome de Down, vai precisar do atendimento, vai precisar de umas intervenções na abordagem específica, né? Como você citou no momento anterior, a questão, vamos apresentar um computador e fazer uma planilha? Não, vamos entender, não é... Quando chega alguém no trabalho, a gente não vai fazer uma intervenção, não vai acomodar, porque com uma pessoa com deficiência vai ter que ser diferente, né? A gente tem a impressão
de que a gente é testado o tempo todo. E todo mundo tem um ritmo próprio, com ou sem deficiência, né? Todo mundo tem um ritmo próprio. Exato. Helena, o que de imediato, você é mãe de um garoto que tem síndrome de Down. Uhum. O que você diria de imediato que as pessoas precisam mudar? Primeiro, precisam aceitar. A família precisa aceitar esse filho, acreditar e investir. A partir daí, lutar. Lutar por espaços. Na escola, na sociedade, participar de grupos de mães, grupos de crianças. Agora, se você permitir, eu queria lhe fazer um convite. Sim. Que hoje, a partir das 2 horas, nós vamos ter o Fazenda Acontecer Ano 4 no Parque da Jaqueira. E aqui eu trouxe uma caneca para você que tem uma frase linda: amor para dar e vender. E aqui é o Fazenda Acontecer. Hoje, lá, no ano passado, nós reunimos cerca de 1.000 pessoas. Serão oficinas, vai haver a presença de defensores públicos prestando orientação sobre as questões dos direitos dos nossos filhos com deficiência, apresentação de dança, teatro por pessoas com deficiência. Então, vai ser uma grande festa inclusiva e é uma oportunidade de nossas crianças, nossos jovens e nós, família, confraternizarmos. Hoje, 2 horas da tarde, no Parque da Jaqueira. No Parque da Jaqueira, de 14 às 17 horas, tudo de graça. Olha só, gente, que interessante, que maravilhoso. Você que tem um filho com síndrome de Down, ou você que tem um filho com qualquer outra deficiência, vale a pena passar a tarde. O Parque da Jaqueira é muito bonito, né? Uma tarde diferente, e a gente tem que aprender a se sociabilizar, né? De repente a gente vai aprender muito mais com as nossas crianças, né? Ou até mesmo com os nossos adultos que têm uma síndrome de Down ou qualquer outra deficiência. Eu quero, infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. O convite foi feito. Obrigado pelo convite, obrigado pela caneca. Obrigada, né, por ter participado do nosso programa. O Ponto de Vista chega ao fim. Nós estaremos de volta no próximo sábado, às 8 horas da manhã. E você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje, acesse o site www.tvtribunape.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Gente, aproveitem o final de semana. Olha, não esqueçam do hoje, 2 horas da tarde, Parque da Jaqueira. E a gente se encontra no próximo sábado. Até lá!